Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Te louvamos e te bendizemos pela tua fidelidade, pela tua verdade, pela palavra que é o nosso alimento, o teu maná que vem do céu, o pão celestial e o alimento espiritual é a tua palavra e ela é fortaleza para a nossa vida. Nós exaltamos o teu nome, nós exaltamos a tua palavra, nós adoramos a tua presença e reconhecemos que nessa manhã o Senhor vai tratar conosco, vai liberar algo do céu para o nosso coração e vai manifestar a tua vontade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Você pode sentar, querido, querida. Eu ia pregar uma peça para o louvor, mas não vou fazer mais. Só no final. Não vai ser agora. Deus é bom. Deus tem sido bom com você. Amém, graças a Deus. Até Gabriel voltou a frequentar a igreja, que ele estava sumido. Não, amados, Gabriel estava viajando, ensinando no Rema. E ele ontem teve que pagar o prejuízo dele. Lisângela foi lá em casa falando das promessas de Deus sobre a vida dela. 3 presentes do dia de namorado, 3 jantar, não sei quantas, que ele está fazendo muita viagem, mas graças a Deus. Olha, ganhou 2, está vendo aí? Pelo menos já está 1 na prateleira. Mas, gente, coisa boa é ter você aqui de novo, ver você frequentando a igreja e junto com os irmãos. Para quem ainda vê Gabriel, veja essa semana, né? E na próxima ele já está viajando de novo. Graças a Deus o Senhor tem aberto a porta da palavra. Enquanto alguns tentaram fechar e calar a igreja não parou. Amém? As coisas acontecendo, Deus abrindo portas. E como a gente cantou, né? Ele abre portas e ninguém fecha. Amados, eu estou sendo impactado por uma leitura do livro do John Bevere, Vitória no Deserto. Esse livro é muito bom, amados. E assim, o próprio ministro, o John Bevere, né? A família toda, muito bem estruturada no reino de Deus, bem capacitados para ensinar. E eu quero abrir essa questão do estar no deserto. Quem já ouviu falar isso no meio da igreja? O irmão está passando pela prova. Deixa eu te dar um convite, vai dando glória a Deus, né? Pelo menos o irmão Lázaro passou pela prova dando glória a Deus, era muito animado nisso. Mas fica tranquilo, Deus nunca vai levar você para o deserto para te destruir. E o entendimento que o pastor John Bevere, e essa ministração vai estar baseado nesse livro, Vitória no Deserto. Se você puder, procure, compre, use ele como um livro de cabeceira, para você acordar com ele, dormir com ele, se lembrar da palavra de Deus. Porque ele abriu muito do conceito que eu tinha já do conhecimento da palavra, mas o entendimento de que a palavra está dizendo ali, a gente às vezes não percebe. Deuteronômio, capítulo 8. E a versão, minha Bíblia aqui, acho que é Corrigida e Fiel, ou Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Fiel, só Fiel, não sei. Caso fique muito diferente para você, acompanhe aqui no telão, mas abra sua Bíblia, acompanha, e como eu gosto, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 3. Aliás, vamos ler do primeiro, que é bom. Deuteronômio 8. Aqui é Deus lidando com o povo de Israel, já sob a coordenação de nova gerência, né? A gerência de Josué, já quase, né? Aliás, quase com a gerência de Josué, preparando para uma aventura no deserto. O povo estava ciente de que saiu de um momento de escravidão, estava abastecido de ouro e de bens, né? Estava cheio de material para si, mas não tinha shopping no deserto, não tinha lojinha de lanche no deserto, e não tinha coisas atrativas no deserto. E Deus, em Deuteronômio, fala aqui a palavra de Deus, dizendo assim: cuidareis para cumprir todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno para que vivais, e sejais multiplicados e entreis a possuir a terra da qual jurou o Senhor a vossos pais. Aqui na verdade é Moisés falando. E te lembrarás de todo o caminho que por onde te guiou o Senhor teu Deus, estes 40 anos no deserto,
Lembra que não é 4 dias nem 4 horas, são 40 anos no deserto. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Para quê que Deus levou o povo de Israel para o deserto? Para te afligir, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Com que propósito Deus fez o povo andar no deserto? Provar o coração deles. E tem uma versão que diz para te humilhar, para te fazer passar fome. Tem aí, bota a revista aí atualizada aí, por gentileza, Tiago. É essa mesmo, né? Isso. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Fica o texto aí e vamos pensar. Segundo os historiadores, acho que a caminhada no deserto passaria, certo? Teria de passar, estava em caminho de, mas não ficariam no deserto os 40 anos. Mas antes de ficar esses 40 anos, eles abriram esses 40 anos diante deles. Passaria sim, acho que Gabriel pode confirmar que 3 dias, mais ou menos, 4 dias de caminhada. Pronto, de 9 a 15 dias. Mas passar 40 anos numa caminhada de 15 dias? Alguém errou a rota, né? Como? Foi Deus, né? Deus olhou para a duna e viu tudo igual, aí ficava rodeando. Não. O texto já está sendo bem claro. Para humilhar, e aqui não é te envergonhar, é para tirar o orgulho. A questão era, mesmo sendo um povo que saiu da escravidão, ainda era muito orgulhoso. Quem sabe qual era o orgulho do judeu? Que Jesus muitas das vezes dizia: eu tenho por aliança o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Eu sou aliançado com Deus. Eu tenho a promessa. Eu conheço o Messias. Eu conheço o Deus do Messias e o Messias estava com eles, eles não reconheceram. É assim que a Bíblia diz. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, não tinham conhecimento do Deus que eles diziam que tinham aliança. Então esse humilhar não era passar vergonha, era tirar o orgulho. E esse passar fome, amados, e aqui entra uma das revelações que eu não tinha. Você já foi para a casa de alguém e só tinha aquilo para comer? Por exemplo, o John Bevere, ele disse que viajou para um país da América Latina e foi com uma equipe missionária. No local eles foram tratados como príncipes, mas ele diz todos os dias era frango cozido, assado, empanado, guisado, cortado, empicadinho, frito, cru. Passaram 15 dias comendo isso. Ao chegar em casa, um dos missionários foi visitar sua mãe e a mamãe fez o quê? Frango. Ele disse: mãe, eu não quero, vou comer hambúrguer. Foi para a esquina. Por quê? O contexto de passar fome não era deixar de ter comida. Porque você vai ver o versículo mais à frente. O 3 mesmo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o quê? Para pensar. Como é que ele deixou passar fome e te sustentou com maná? Como ele me fez passar fome no deserto seco, morrendo? Não, ele te sustentou com o maná. Você passou fome do que você queria, mas ele deu o que você precisava. Era esse o contexto do deserto que Deus estava trazendo para o povo de Israel. Porque mais na frente eles vão reclamar, murmurar diante de Deus, dizendo: eu quero a cebola, eu quero o alho do Egito. Eu estou com fome do que sobrava lá da comida do egípcio. E o Egito representa aqui, na Bíblia, o sistema do mundo, o governo do mundo, o reino do mundo, e o povo que tinha aliança com Deus não estava reconhecendo que Deus o sustentaria com o pão do céu, mas queria comer o pão do sistema do mundo. E é esse o passa-fome. E esse é o contexto de entendimento. Você não come nada do que você quer, você vai comer o que precisa. Quem gosta de dieta aqui? Quem está começando uma dieta aí?
Gabriel vai começar a partir de amanhã. Era exatamente esse o contexto que Deus estava tirando o mau costume, o orgulho e o desejo de olhar só para a mão. Você não pode andar com Deus sem que Deus te leve para um local e tire os maus costumes. Quem já viu uma crise de abstinência de alguém? O alcoólatra, quando ele está na crise de abstinência do álcool, ele fica desesperado, meu amigo. Eu tive um tio assim. E ele chegou a se converter várias vezes na igreja, mas quando ele chegava em casa, dizia, hoje eu sou crente. Hoje eu estou crente, mas a gente já ficava acompanhando ele. De bobeira, um desodorante ele bebia. Um perfume ele bebia. E se não acompanhasse ele de perto, ele dava uma sumida e só voltava de maca. Por causa da abstinência do álcool, que fazia ele não se controlar e ir buscar o que ele queria, mas não o que ele precisava. Ele precisava se afastar desse ambiente, e às vezes ele era até retirado, mas ele provocava confusões dentro do ambiente por causa da abstinência. E Deus fez com Israel uma purificação. Você já pensou em você estar comendo todo dia a mesma coisa? Eu já tive essa oportunidade. Pão com oba, oba com pão, pão sem oba, oba sem pão. E hoje tem o quê? Isso de novo. É mais uma vez isso, outra vez isso. E às vezes a gente olha para isso e diz, oh, que pão. Em Malaquias diz que o povo falou que esse pão do céu era repugnável. E lembra que eu estou falando de 40 anos, não é? Uma semana, um mês que ficou fraco o din-din, aí você só come aquilo ali. 40 anos você comendo o mesmo pão. Porque até o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, as pessoas não aprenderam que não deveriam desejar aquilo que estava longe, mas o que saía da boca de Deus. Porque Deus disse que era o provedor. Que quando perguntaram quem era Deus, Moisés disse, né, olha, se eu chegar lá para o teu povo e vou dizer quem foi que me enviou, ele diz, eu sou o que sou, te enviou. Fala que eu sou, te enviou. E eu sou enviou e fez todas as maravilhas diante do povo, mas o povo precisava ser clareada a visão. Porque onde você já viu alguém que recebe favores não querer mais favor? Se alguém conhece alguém aí, me ajuda, que eu quero também me libertar desse vício. Procurar a fonte. Eu vou querer andar sempre do lado de alguém que me favorece. Eu vou querer andar sempre no lado de alguém que me ajuda. Mas sabe, não é todo dia que você tem que ter ajuda. Você tem que aprender a pescar. É assim ou não é? Na vida você cresce. Você nasce espiritualmente como um bebê, mas você vai crescendo. E aqui o contexto, literalmente, que Deus estava dizendo, Deus fez prodígios e maravilhas, amados. Você já parou para pensar na cena? O povo de Israel estava de frente do mar, Faraó atrás, até a gente canta isso, né? Lá vem Faraó, Faraó morreu. E ainda tem umas irmãs que batem a panderola. Mas o resultado disso, o povo viu milagres, a glória do Senhor acobertando eles. De dia o sol não queimava eles, à noite não geava sobre eles. E eles passaram por aquele paredão, né, de água. Imagina o que foi que eles viram ali. Que tipo de animais tinham naquele mar que eles viram ali e passaram, mesmo sabendo que tinha um inimigo atrás, mas algo apavorou mais para passar mais rápido, né? Eles passaram e chegaram do outro lado, por causa da manifestação do Senhor. Ao olhar para trás, eles viram os cavaleiros de Israel, do Egito ser destruídos. E eles dançaram na presença do Senhor. Celebraram a glória do Senhor. Celebraram a vitória, estamos livres e agora vamos para casa, para a terra prometida. Não, vai para o deserto. Vai para o deserto com o Espírito de Deus, com a presença de Deus. E por 40 anos, nenhum parou na C&A para comprar uma camisa de promoção. Mas a roupa crescia com eles, o sapato crescia com eles. Pergunta qual a irmã da igreja que olha para o guarda-roupa e diz que está suprida de roupa sempre. Todas as vezes, cada culto de domingo quer vir com uma roupa nova, né? Eu tenho 2 mulheres em casa, cheio de roupa no guarda-roupa, mas ela diz, tenho nada.
Imagina tu vestir da mesma roupa, crescendo contigo por 40 anos. O que é que Deus queria? Tirar o foco das coisas para o foco do supridor. O deserto vai te identificar, o coração, é isso que está dizendo, para ver o que estava no teu coração. Deus não vai te destruir se você está no deserto. Alguém já passou no deserto por aqui? Eu já fui. Acho que às vezes a gente de vez em quando está dando volta por causa da boca. E foi isso que fez eles passarem 40 anos, a boca deles. Mas mesmo no deserto, eles tinham que comer. Eles estavam vestidos. E quem lembra que eles, ao sair do Egito, eles tinham ouro, pedras preciosas, bens preciosos que eles nem precisavam gastar. Isso me diz que Deus já estava antecipando a herança dos filhos. Porque os pais que herdaram essa riqueza não tinham ido gastar, eles vão fazer o quê? Eles vão investir neles mesmos. E olha a promessa do Senhor para esse povo: vocês vão morar em casas que vocês nem construíram. Eles nem iam gastar o dinheiro para fazer a construção, o projeto com o irmão César, né? A arquitetura da Luciana, chamando o Eduardo para fazer a parte elétrica. Não, já estava tudo pronto, tudo instalado. Eles só iam morar. E ainda ter provisão. Mas isso precisava ser tratado no coração. Porque você já viu alguém que se estabelece sobre as riquezas? Como é difícil trazer para ela o contexto de uma necessidade de um Salvador? As pessoas que confiam no dinheiro, e isso Jesus falou que é a raiz de todo o mal, o confiar nas riquezas, não confiar no Deus que dá a riqueza. E o deserto está aqui para mim e para você, contextualizado no cuidado com seu coração. Provérbios diz que de tudo que se deve cuidar e guardar, é guardar o coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas para a vida ou da vida. As decisões que você toma, o olhar que você tem sobre o que Deus está fazendo com você. Não se chateie se você não está tendo tudo na mão assim. Evangelho não é pirlim-pim-pim. Evangelho não é mágica. Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para me restaurar em primeiro lugar, me capacitar a receber aquilo que por promessa já foi dado. Você entende que a terra já era dada a Israel? Ele diz: vocês vão passar o Jordão para a terra que eu já vos dei. É igual Jericó. Jericó já estava vencida mesmo antes de cair os muros. Mas o povo de Israel, como eu e você, naturalmente precisamos ter algo que sustente a nossa fé. E orgulho atrapalha. Provérbios fala sobre duas necessidades, né? O ventre que nunca se sacia da comida. Quem comeu ontem aqui? Quem não vai comer mais porque comeu ontem? Ao menos que você seja guiado para fazer o jejum, faça, mas tenha a necessidade da alimentação. Deus sabia disso quando criou o organismo humano. Deus colocou todos os sistemas físicos dentro de você, sabendo que você tinha necessidades, mas olha, a necessidade maior do homem é daquilo que sai da boca de Deus. O vazio que a humanidade tem, que eu e você temos preenchidos, é levar Deus para o coração das pessoas, é saciar a fome dessas pessoas do que é eterno, como nós mesmos estamos sendo saciados pela palavra de Deus. Deus não deixou eles famintos, Deus não deixou eles desnudos, Deus não deixou eles lisos, mas precisou provar o coração deles, como precisa provar o nosso coração também pela fé. A aprovação da nossa fé é aí, onde Deus nos aprova é na fé, e desaprova também. É que aquilo que movimenta o meu coração, aquilo que me dá gás para viver, aquilo que me faz fazer algo, tem que ser motivado nele. Buscar em primeiro lugar as demais coisas, e depois o reino de Deus vai ser acrescentado. Quem já leu esse versículo? Irmão César escreveu ele. Não foi não. Não foi. Isso é apócrifo e muito, meu amigo.
Nem dentro da teologia, da matemática está aí, né? Mas olha só, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Era isso que Deus estava dizendo para Israel, sem precisar dos evangelhos ainda. Era a evangelização de Deus para seu povo, que seria os discípulos de Deus para evangelizar as nações. Tratados no coração, não olhando para o sistema do mundo, mas para o sistema do céu. Quem está entendendo a mensagem aqui? Cuide-se para que algo que não está chegando não seja você mesmo que esteja travando. Porque a promessa em Cristo é de plenitude. Porque temos recebido da graça sobre graça. Recebido da sua plenitude, completude, inteireza. Quem recebeu Jesus aqui? Então você é pleno por dentro. Você é satisfeito no espírito, mas você vai desenvolver sua carreira de fé. Você vai desenvolver a sua vida em salvação, em santificação, em conhecer o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui está o chegar no deserto. E ele me lembra de uma pessoa muito poderosa, muito conhecida de Deus, um dia cheio do Espírito Santo, reconhecido no seu ministério, iniciando o seu campo missionário. Ao ouvir, esse é meu filho em quem tenho prazer, ao ver o Espírito Santo descer de forma corpórea sobre ele, ele vai para a primeira sinagoga e a evangelização é poderosa e 10 milhões de pessoas são salvas, é isso? Não, ele cheio do Espírito Santo, com a convicção do que Deus tinha dito que ele era filho, confirmando o seu chamado e aí iniciando no poder do Espírito, leva para o deserto. Para que Jesus, que não tinha pecado, não tinha nada errado na vida dele, ele só cumpriu a justiça do batismo de arrependimento para cumprir o que a lei dizia, para cumprir diante de João a justiça de identificação, ele deveria ir para o deserto. Porque o homem Jesus precisava ser tratado no coração. Porque a Bíblia diz que o que ele aprendeu sofrendo. Obediência aprendeu sofrendo. Porque quem acha que Jesus tinha vontade própria aqui? A oração no Getsemane fala dele dizendo: Pai, se possível, faz a minha vontade, tira esse cálice daqui na minha frente. Mas não faça a minha, importa que faça-se a sua. Quem já foi, e aqui vou fazer uma metáfora mesmo, que você se imagine. Você já foi no seu jardim do Getsemane? Você já orou diante do Senhor dizendo: Pai, eu quero isso. Pai, eu desejo isso. Mas bota um pouquinho de lado. Não passa não, bota só um pouquinho de lado. Mas faz a tua vontade. Sabe, muitas vezes o silêncio de Deus não significa um não. Significa espere. E a gente às vezes interpreta: Deus não está me ouvindo. Deus não está me vendo. Eu acho que quando você era bebê, sua mãe deixou de alimentar. Quem lembra dessa cena? Irmã Isabel, que tem uma pequenininha mais recente. E Michele, quando Benjamin chora, tu faz: espere, fique na sua, espere, eu estou cozinhando. É? Ele abre o bocão e diz: eu quero é agora, e ela tem que correr, se vira, 1, 2, 3 e já. Mesmo assim lá, Ada, né? Ele diz: mãe, vá, fica tranquila, eu espero a senhora preparar, não é assim? É não, filhão. Bebê chorou, quer comida. Ou quer outra coisa e a mãe e o pai vai lá, corre atrás, supre e está certo, tem que atender mesmo. Isso era a minha e sua experiência na fé quando bebês espirituais. A gente chorava: oh, Deus, aí Deus vinha com graça, misericórdia, favor, pessoas de repente chegavam e te ajudavam. Mas agora, você já parou para pensar que quanto mais você chora, mais você reclama, mais você repete a sua oração e aquilo não funciona? Quem já teve esse nível de oração? Eu já fiz, muito. A Bíblia diz que eu devo confessar os pecados para ser curado. Então eu já orei muito assim. Eu já fiz muitas vãs repetições. Já fiquei em pé no meio da sinagoga dizendo: ainda bem que eu sou justo e esse pecador publicano não é, eu vou receber. Aí Deus disse: ah, recebeu a fama de que você é justo. E não tem a resposta da oração. Eu já tive isso. Orgulho no coração. Eu me orgulho pelo Evangelho. Oh, aleluia, eu sou crente, não vou para o inferno. Mas esse pecador, cachaceiro, miserável, trambiqueiro, vai com tripa e tudo.
Deus te faz ir para o deserto, para entender que você não é um bebezão de papai somente. Ele tem outros filhos. E eu descobri que a gente cresce. De repente eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 49. Faz uma semana. Não, faz tempo. Senhora? Minha mãe está dizendo que eu tenho 48. Olha, eu acho que é 49, mas vamos lá. Conforme a história, foi depois de Cristo. Mas vamos lá. Você percebeu que quando você sentia fome, você beber, sua mãe te ajudava. Mas um dia ela começou a botar a colher em frente do teu prato, não mais botando a colher na tua boca. E outro dia já não estava mais botando a colher na tua boca e te dando a colher lá junto de você, dizendo, ó, se levanta, a panela está ali, ó. Eu me lembro que os filhos, essas duas criaturas aqui que hoje servem na igreja, quando pequeno, a gente botava eles para lavar a roupa debaixo deles, eles mesmos tomando banho. Ficava aquela beleza. E a gente tinha que lavar de novo. Mas eles aprenderam a limpar as coisas deles. Viraram porquinhos depois de grande, mas... A mãe diz logo misericórdia, né? Mas é sério, gente. Aprenderam de pequeno que não é todo dia que vai estar alguém lavando para eles. Você acha que papai e mamãe que ensina isso está errado? Não, tá não. Está dando o passo para que você cresça. Para que você não fique dependendo de coisas, nem dependendo de pessoas para ser agradado. Quem já assistiu filmes que tem aquela realeza, né? O príncipe sentado e os servos limpando a unha, dando banho, fazendo isso, e o menino quando leva um não, ele estoura, ele manda cortar a cabeça, faz não sei o quê. Deus não quer você como rei, sacerdote, para cortar a cabeça de ninguém. Deus não te chamou para estar na realeza, para você sentar-se no mais alto e sublime trono, no lugar de Jesus e dizer, vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, e a luz da sua glória resplandecerá sobre mim, e eu serei satisfeito. Não, não é assim que o Evangelho é. O Evangelho é de glória em glória, de fé em fé, e isso quer dizer que eu tenho que crer para o próximo passo, para o próximo prato, para o próximo dia, para os anos que virão. E quando as respostas não estão facilitadas, é porque Deus está contando que eu e você já somos o suficiente para dobrar o lençol da cama. Já somos crescidos o suficiente para dizer, eu gosto de doce e gosto de salgado, mas não gosto do azedo. O tempo da inocência, Deus vai e te supre. Mas o tempo também de você crescer tem provisão na prateleira. Quem está entendendo aqui que está crescendo? As coisas que Deus quer para te servir, você pode sentar na mesa do rei. Você tem direito de herança, de sentar-se junto com Deus, alimentar-se do alimento de Deus, mas viver à altura do Deus que te chamou para viver de um jeito certo. Amém? O objetivo de Deus, como já foi bem claro aqui no texto, era provar o que estava no coração. Sabe, amados? Jesus veio morar no meu e no seu coração. Ele hoje habita e está entronizado. Ele é Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo que somos e tudo que temos. Mas Ele está tomando todas as decisões mesmo por nós? Ou nós tomamos as decisões e depois dizemos, Senhor, abençoa os meus planos? Nada errado em você fazer planos, mas apresenta diante do Deus da terra, o Senhor de toda a terra, dos céus e terra, aquele que habita em você. Você já parou para perguntar para Ele se é exatamente isso que Ele quer que você faça? Coisas que se entravam, amados, têm um propósito, ou livramento, ou algo está dando errado para chegar no propósito. O resultado vai chegar, foi Deus quem prometeu. A terra prometida estava diante desse povo. Os adversários não seriam nada, porque Deus disse, eu já os expulsei. A única coisa que vocês vão fazer é manter a posição. Israel passou em várias nações, em várias situações de deserto, mas os inimigos ao redor, sabendo que um povo
que se livrou da escravidão do Egito, hoje estava andando com seu próprio Deus no meio do deserto, não tinha, ninguém morria, ninguém adoecia, não precisavam de nada, e tudo que eles olhavam, Deus dava para eles. Era isso que era o contexto das nações ao redor do povo de Israel saindo no deserto para a terra prometida. Mas o coração deles precisava ser convertido ao coração de Deus. Precisavam aprender que o pão que os alimentava era algo poderoso para sustentá-lo. Para pensar sobre esse maná. Maná é algo específico do céu, para aquele momento de Israel. Sabe quem eram os cozinheiros desse pão? O próprio Deus dava isso, mas a gente vê desse alimento celestial sendo dado para Elias. E Elias anda por muito tempo no poder desse alimento. Amém, Espírito Santo. Eu vou fazer essa pergunta porque a gente está numa escola bíblica dominical. Será que na velha aliança Deus tinha poder o suficiente para alimentar as pessoas, eles não serem necessitados de se alimentar fisicamente? E viver bem? E cumprir o propósito da vida deles? Na velha aliança, isso era poderoso, era vivo, eficaz, funcionava. Na nova aliança, Deus não faz mais por quê? Vou lhe dar alguns motivos. Primeiro que, para a nova aliança, você tem que viver pelo que crê, não pelo que vê. Não pelo que sente. Não pelos sentidos naturais. Mas Deus ainda é aquele que dá o pão para alimento e semente para o que semeia. Como Ele faz isso? Como Ele faz chegar? Primeiro, por conta das sementes que você planta, você vai colher. Mas Deus é ainda aquele que cria do nada as coisas. Deus é ainda aquele que te alimenta de coisas espirituais. E vou te dizer, amado, esse pão do céu, que o povo desprezou no coração, e desejou carnes, murmurando contra o próprio Deus, que não deixou eles passarem fome em nenhum momento. A fome que eles receberam foi o que eles não tinham, é o que eles queriam. Eu desejo isso. Não tinha. Tinha aquilo que Deus estava colocando como alimento na mesa deles. O que eles precisavam. O suficiente para deixar de ser ingrato, para deixar de ser orgulhoso, para deixar de ser incrédulo. Tudo o que eles precisavam, Deus fez ali no deserto. Pergunta: se você fosse daquela época, e eu já me vi pensando nisso, era tão bom ser daquela época. Já imaginou? Aquele paredão do mar. Eu mesmo pegava logo um copo e pegava umas relíquias para vender na feira do outro dia. A relíquia do Mar Vermelho, que eu passei lá no paredão, estava lá. Mas eu já me imaginei andando naquele tempo, até um pregador um dia chegar e dizendo: já imaginou você chegar no céu e perguntar por Adão: quem é Adão? Cadê Adão? Adão, rapaz, não é para brigar contigo não, é para saber como era aquele negócio de todo dia Deus te visitar. Como era aquela comunhão? Moisés, rapaz, como foi aquele negócio lá de tu jogar a vara lá e virar aquela cobra? Como foi aquelas pragas lá e você jogava junto com Arão o pó da terra e virou as pragas do Egito, rapaz? Abraão, que negócio foi aquele? Como foi que você viu que você ia matar teu filho e estava aquele cordeiro lá do lado? Rapaz, aquilo ali foi massa, foi fera demais. Aí ouvi da parte dele dizer: calma, isso foram manifestações do Deus que você crê, mas me explica como é Deus dentro. Eles viram o poder de Deus em manifestação, eles viram a glória, eles viram a agir de Deus, a intervenção divina, mas não tiveram Deus dentro. Aquele fogo, aquela nuvem, hoje está dentro de mim e de você. Mas a mesma condição de Deus para com o povo lá na velha aliança, é a condição que Ele trata comigo e com você hoje. Como está o nosso coração diante dEle? Ele sempre vai tratar conosco no âmago da nossa vida, a intenção do nosso coração.
E a gente pode orar como Davi, né? Dizer, mas Senhor, ainda a palavra não saiu nem na minha boca, mas Tu já sabe a intenção. Como é que o Senhor vem me cobrar algo? Deus sabe tudo. Diga, pastor, Deus sabe tudo. Mas por que Ele quer que a gente fala? Quer que a gente fale? Porque a boca dá poder de legalidade. O que você fala é uma chave que destrava algo para seu favor ou para ir contra você. Por suas palavras serás justificado ou serás condenado. Foi Jesus quem disse isso. E o meu e o seu coração precisamos entender que fases da nossa vida nós estamos crescendo. Nós precisamos crescer mais e mais, avançar mais e mais nas coisas de Deus, porque quanto mais do original você tiver, quando o falso chegar, você vai reconhecer o que é falso. E eu não vou dizer para você, vá pesquisar o que está sendo ensinado de falsidade, vá pesquisar o que está sendo ensinado de errado, não, vá pesquisar a palavra da verdade, e uma vez especialista na verdade, você se apresenta diante de Deus como aquele que maneja bem a palavra da verdade, aí sim você vai identificar o que é falso. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade aqui nesse contexto do deserto, eu dizia, meu Deus, que coisa horrível. Deus acabou de tirar o povo da escravidão e meteu eles lá no deserto. E ainda deixou sem nada para comer, sem nada para vestir. Não, amados, eles tinham aquela mesma camisa, se fosse Lacoste, né? O jacarezinho ali com Gabriel. Se fosse Lacoste, estava lá também. Todo ano, a mesma Lacoste. Eu duvido se você ficar o tempo todo com a mesma marca, com a mesma cor de camisa, se você não ia vestir lá. 40 anos vestindo as mesmas roupas. 40 anos calçando o mesmo modelo de sandália. Verão, a moda verão, aquela que você saiu da escravidão. Moda inverno, aquele que Deus te livrou do inferno. Mas sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo modelo. E as pessoas naturalmente foram vendo isso e dizendo, de novo. Mulher, tu já pegou pelo menos uma lagartixa ali, um escorpiãozinho tostado para comer no lugar desse maná? Nunca pense que aquilo que Deus está te dando para esse momento é desprezível. Nunca tenha no seu coração olhar o pouco que está chegando, porque é no pouco, sendo fiel, que Ele vai te colocar no muito. Deus não está dando pouco por mesquinharia. Deus não está liberando o pouco, é porque o pouco é o que está chegando, por causa da falta de fé no coração. E é isso que impede a provisão se romper, se abrir, se escancarar. E uma vez o coração certo, amado, não desista. Permaneça firme nos princípios da palavra. Não desista, porque tudo que procede da boca de Deus é o que sustenta o homem. Vou dizer isso de novo. Tudo que sustenta a sua vida, tudo que garante o seu futuro, tudo que garante você ser um sucesso é o que sai da boca de Deus, não da boca de pessoas. Pessoas vão se levantar, porque o contexto da evangelização é alguém que ouve o evangelho, crê e vai anunciar a outros. Homens e mulheres vão ser levantados para te dizer o que a palavra de Deus diz, mas você deve receber como sendo o próprio Deus falando para você. Quem entende isso dessa maneira? Quando alguém ler a Bíblia, quando alguém estiver explicando sobre a palavra, receba como sendo o próprio Deus. Que pessoas que estão aqui são canais, não são a própria divindade. São instrumentos da divindade para te alcançar. Amém? Glória a Deus. Números, capítulo 11. Do 4 ao 6, versos 4 ao 6.
E o vulgo que se misturou no meio do povo teve um grande desejo. E os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará a comer carne? Todos os dias eles comiam pão do céu, o maná do céu. Quem nos dará a comer carne? Lembramo-nos do pescado que comíamos no Egito e de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos. E agora a nossa alma se seca. Quem disse isso? O próprio povo, que estava sendo alimentado por Deus. Ele disse: a nossa alma, a minha alma se seca. Quem lembra que era o que saía da boca de Deus que alimentava eles? Isso quer dizer que o que saía da boca deles também ia cortar o alimento, ia cortar a fonte da vida. Resultado, secou-se a alma dessas pessoas. E o contexto de alma aqui é o projeto para frente, seus sentimentos, suas perspectivas de vida, seus anseios. A alma secou-se no deserto, mesmo tendo alimento, mesmo tendo provisão, mesmo tendo proteção. A alma deles não conseguiam ver que eles estavam andando na terra de sua possessão, só conseguia ver o passado. Quando eu não era crente, quando eu não era crente, meu amigo, era uma BMW com tanque esborrando, derramando gasolina para todo lado, mas agora é um Fusquinha 1.0, nem tem, né? É 1.300 para cima, 1.3 para cima. E mesmo assim, eu tentando dar gambiarra de gasolina com álcool para ver se ele pega. Antes era BMW, né? McLaren. Agora, aceitei Jesus, minha vida deu para trás. Será? Eu fico imaginando. Eu ia dizer um título de filme, mas não vale a pena, que vai gerar curiosidade, você vai buscar. E não vale a pena assistir esse filme. Mas imagina a cena, o cara com um jato, uma McLaren na garagem, quando quer trocar, pega uma Ferrari, pega um Porsche, mas andando muito bem acompanhado, cheio de pessoas bonitas ao lado, mas indo direto, em alta velocidade para o inferno, porque confia nas riquezas e não no Deus que provê todas as coisas. Não anseie as coisas, porque essas coisas vão te servir. Anseie o Deus que faz essas coisas chegar em você, porque Ele vai mudar o seu coração e isso vai ser servo para você. Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E não estou dizendo aqui que odeie o dinheiro, muito pelo contrário. Ame ao Senhor, que vai te enriquecer de todas as formas para você ser generoso, para alcançar vidas que não conhecem a generosidade de Deus. Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você avançar, Deus vai lhe dar tudo o que você deseja, mas primeiro, alinhe o seu coração, para que o desejo do seu coração seja alinhado com a vontade de Deus. Eles desejaram nada contra os vegetais. O cara estava comendo coisa sobrenatural. Nunca na história desse país haveria tido um alimento como aquele. E uma vez saindo do deserto, eles pararam de receber a provisão do céu, porque eles desejaram a carne, que não tinham. E eles falam de um pescado, engraçado, que não diz que tipo de peixe era. Aí eu fico imaginando se isso fosse no Nordeste. Seria aquele peixe bem salgadinho, aquele pequenininho, né? Eu me lembro de minha mãe comendo ele, com um bolinho de farinha e feijão verde amassado, assim, quando ela queria. E ao ver ela comendo aquilo ali, me dava fome, meu amigo. Eu tinha acabado de comer, mas o jeito que ela comia aquele negócio, me dava vontade de comer. Mas ela mesma falou que isso era a comida dela no tempo da escassez. Quem lembra que esse povo está lembrando do Egito, mas no Egito ele era escravo? Eles não eram cidadãos de alta classe. Eles não eram aquele povo privilegiado. E olha que ele diz, eu recebi o peixe de graça. Era dado de graça.
Era não, amados. Era a ração dos escravos. Não tinha privilégio para o povo hebreu. Eles eram escravos no Egito. E eles desejaram voltar para a condição da comida de escravo, ao invés de receber a comida de libertos por Deus. E o que é que eles fizeram? Murmuraram diante de Deus. Aí o que é que Deus fez? Ai, o trovão destruiu todo mundo e acabou-se a história, não foi? Não. Já que eles querem comer, vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz de vocês. Você já se entalou? E já comeu muito ligeiro e aquele negócio sai pelo nariz, tudo. Aquilo arde, meu amigo, aquilo incomoda. Eu fico imaginando essa cena e disse, Deus, eu não quero isso para mim. Parece engraçado a gente dizendo aqui, né? Mas você já viu como uma pessoa engasgada fica? Desesperada. Eles desejaram comer aquilo e Deus disse, vocês vão comer. Vocês vão comer até sair carne pelos narizes de vocês. Porque vocês disseram. E agora vocês vão comer carne, mas vai morrer tudinho no deserto. Porque vocês disseram que iam morrer no deserto. E porque a alma de vocês secou da perspectiva de futuro, vocês vão ficar onde estão. Agora vou ter misericórdia de vocês. Quem tiver de 20 anos para baixo, vai entrar na terra. Todos os dias Deus supria esse povo por 40 anos. Não diz a tua idade. Lembra bem qual é a sua idade e qual foi o dia que Deus não te supriu de vida. Não, tal dia eu estava morto, aí só acordei vivo hoje. Tal dia eu estava só o pó, mas hoje eu estou vivo aqui. Graças a mim, a força do meu braço. Glórias a mim. Louvado seja eu. Até isso Deus tratou no deserto. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer uvas que vocês não plantaram. Vocês vão beber do azeite, aproveitar o óleo da azeitona lá, da oliva. E vocês nem plantaram. Essa é a terra que mana leite e mel que eu vou dar para você. Mas quando você estiver lá, abastecido, abençoado e cheio de gordura no corpo, não diga que foi a força do seu braço que fez isso para você. Mas foi o teu Deus que te tirou da servidão, da escravidão do Egito, onde você era escravo. Uma propriedade como algo, como um copo do faraó. E te coloquei para ser sacerdote representante do reino. Para não você se orgulhar, mas para você, sim, demonstrar as virtudes daquele que te tirou da condição e te colocou nesta outra condição. Amém? E eles ganharam a carne que eles queriam. Deus fez um vento no deserto soprar codornizes. Muita carne. E se você parar para pensar, eu gosto muito de documentários que falam da vida selvagem. No deserto do Saara, até hoje ainda tem leões que atravessam e ficam às margens dos locais em desertos. E amados, se você já assistiu, você percebe que um leão selvagem, ele quando vê comida, ele espera para o outro dia, né? Esse povo estava nesse deserto e olha, se hoje em dia, depois de tanta degradação dos animais, ainda tem esses bichinhos lá no deserto, imagina na época deles. Quantos tinham lá rodeando aquela galera passando? Eles vendo, ó, os meninos gordinhos, crescidinhos, tá tão bonitinho, limpinho, tudo aciadozinho, e nenhum foi atacado. Os que foram atacados pelas serpentes abrasadoras foi porque começaram a murmurar da presença de Deus, que falava só com o homem. Porque toda a congregação é santa. Você já viu isso? O camarada é murmurador, é faccioso, mas quando vê Deus usando alguém, abre a boca para falar besteira. Ah, não se preocupe, eu não estou falando de você não, eu já fiz isso. Eu sou do time que já fez tudo.
Esse pastor pensa que é o quê? Essa irmã que profetiza pensa que é o quê? Deus só fala com ela. Eu não sou crente também? Sim, crente, mas tu estás como aquele de Apocalipse, morto dentro do local dos vivos. E a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para aquilo que é frio ser bem frio, para aquilo que é quente ser fervendo, meu amigo. Porque morno, a boca do Senhor está ao ponto de vomitar. Entenda as fases que Deus está dando para mim e para você. Se você está vivendo o melhor de Deus na sua vida, glória a Deus, eu declaro que vai permanecer, que você vai andar com seu coração adiantado no Senhor, alinhado com Ele, e você vai crescer e vai avançar, e vai ser testemunho vivo de que o Senhor pode levar uma pessoa ao sucesso todos os dias. Mas se você está no deserto, lembra, você não vai morrer, mas alinhe o seu coração para ter tudo que procede da boca de Deus como algo favorável a você, não como um julgamento contra você. E eu estou crendo no meu coração de que essas coisas não vão me afetar, porque no deserto Deus vai tratar com o caráter de Cláudio, Deus vai tratar de tirar a soberba de Cláudio, Deus vai tirar o desejo de voltar para o sistema do mundo, porque era muito massa jogar bola com um monte de amigo e depois sair bebendo com eles. Mas e a tua reputação? E o teu nome? Mais vale um bom nome do que um óleo de unguento. É assim que a Bíblia diz. E esse óleo bálsamo aromático era, na época que a mulher derramou aos pés de Jesus, valia quanto que Judas falou? 300 denários. Ou seja, 300 dias de trabalho. Vamos por essa lógica. Alguém derramando 300 dias de trabalho bem pagos. E a Bíblia diz que vale mais o teu bom nome do que 300 dias de trabalho bem pago. Seu caráter diz realmente quem você é. O que você é por dentro, é isso que é seu caráter. A sua reação demonstra as atitudes que você, por causa do seu caráter, vai ter. Mas uma vez o caráter tratado diante de Deus, você vai ter ações e reações assertivas. Você não vai reagir como as pessoas que não têm Deus, você vai reagir como sabendo que a justiça sua vem do Senhor. Isso soa muito diferente, né? Do que normalmente a gente faz aí fora. Ah, meu amigo, eu vou dizer para você, permaneça firme na conduta do que você acha que é certo, principalmente do que realmente é certo. Mantenha-se firme, porque aí fora tem muitas distorções do que é certo e do que é errado. E alguém já disse que o certo e o errado é muito subjetivo, porque para você é certo, alguém pode achar errado. Deixa eu dizer para você, o parâmetro do que o crente deve ser certo ou errado está aqui, na Bíblia. E se você compreende isso e pratica isso, não se preocupe se você está na contramão do mundo. Porque largo e espaçoso é o caminho que dá para a perdição. Mas o caminho que parece ser estreito, apertado, que é difícil, ou se vai passar um camelo no fundo de uma agulha, não se preocupa sobre essas imagens, sobre essas figuras de linguagem. Preocupa com o teu coração alinhado diante de Deus. O contexto é esse. Você andar certo na presença do Senhor, sabendo que aquilo que te motiva é o que Deus tem para você. Mas não somente olhando para as mãos, mas olhando para a presença, olhando nos olhos. Deus está chamando você para um nível de intimidade, onde você vai ter provisão, não só natural, porque Ele não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar a roupa, não vai deixar faltar pessoas que vão te suprir, porque Ele é provedor, mas Ele quer que você esteja o tempo todo olhando nos olhos dEle, sabendo que as bênçãos que correm e te alcançam, é por causa dEle.
mas você está crescendo? Se ainda se vê em contextos de não tem ninguém do meu lado, eu prefiro que ninguém, humanamente falando, esteja do meu lado e Deus esteja a meu favor, porque eu e Deus e você com Deus somos maioria, independente de ser uma multidão de um homem só. Jesus foi único na sua ministração do reino. Jesus pregava como quem tinha autoridade. Os doutores em Deus olhavam para ele e diziam: quem foi que ensinou isso para ele? Como foi que ele aprendeu isso? Se ele nem foi para a escola, se ele nem se formou na minha faculdade, se nem é saduceu, nem é fariseu, como é que esse menino sabe disso? Ele falava como quem tinha autoridade. Qual autoridade? A autoridade de conhecer, a autoridade de viver diante de, a autoridade de saber que aquilo que ele fazia tinha um propósito, ele foi enviado para fazer aquilo que ele estava fazendo. Quem tem uma missão aqui em Deus? Eu sei que você tem. Onde você estiver, você foi comissionado a ser a carta viva que as pessoas vão ler através das suas ações. Através das suas palavras eles vão ouvir as verdades, mas através das suas ações eles vão ler e interpretar que você tem um Deus, que você tem um Deus que te cuida, que independente das situações que o mundo possa apresentar, lembra que a gente estava até apresentando aqui o projeto de apoio ao povo ucraniano, do ministério. Mas amados, mesmo em meio à guerra, existe paz em Deus, existe uma segurança em Deus. Não desvie os seus olhos do Senhor. Não pense que o deserto que você está passando, ou algo que pareça-se com um deserto, vai te parar, porque a provisão de Deus já está com você. E uma das coisas que o John Bevere fala, que essa percepção de solidão no deserto, é porque a gente está automatizado a ver as coisas acontecer do jeito que a gente faz. Por exemplo, você está em casa, está aqui o feijão, o arroz e os temperos. Você vai preparar o almoço, você vai lá e faz. Mas você já viu que você não pode chegar num restaurante e dizer: eu quero agora? Porque quem está fazendo lá tem o tempo dele. Você senta-se, faz o pedido e espera que venha de conformidade com o pedido. Eu acredito que uma vez feito Jesus como Senhor e Salvador, você pediu algo para Ele. E eu acredito que isso seja dito como: o Senhor toma o controle da minha vida. É assim ou não é? Porque quando a gente diz que Jesus é Senhor, Ele é Senhor e dono. Ele tem o controle e a direção da nossa vida. Então eu peço para Ele ser o meu guia, meu orientador, meu provedor, meu protetor e o meu mestre. E a partir daí eu tenho uma expectativa de que isso vai ser suprido. Mas lembra que uma vez contratado o serviço, não reclame, porque o serviço não está sendo feito do seu jeito. Normalmente, se você não sabe fazer nada, você chama um profissional. É assim ou não é? Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo são profissionais em eternidade. Eles são profissionais em fazer as pessoas dar certo. Eles são profissionais em achar coisas que a gente pensa que nem tem. Orgulho, incredulidade, visão curta somente vendo aqui. E Paulo disse que se a gente está com a expectativa só com essa vida aqui, a gente é o mais miserável dos homens. Porque a nossa vida sim aqui importa, a nossa vida aqui assim para o dia a dia importa, e você tem essa obrigação de fazer isso funcionar. Mas o seu destino é a eternidade. Nós somos movidos pela eternidade. Fica de pé em nome de Jesus. Eu creio que isso é o suficiente para a gente entender. Quem vai deixar o coração ser provado por Deus aqui? Eu vou perguntar de novo para você ter certeza do que você quer dizer isso. Quem vai deixar o coração ser provado por Deus aqui? Eu espero que sejam aprovados. Eu creio no Senhor que a palavra de Deus é suficiente para te fazer ser aprovado. E deixa eu te dar um conselho. Não vai somente para o Novo Testamento porque você está no contexto da Nova Aliança. Ah, só leu a Bíblia nos Evangelhos. Os Evangelhos, amigo, ainda era a Velha Aliança. Jesus cumprindo a Velha Aliança. Agora, a partir das cartas, é Paulo trazendo a revelação da Nova Aliança para a igreja. Mas quando você está em Cristo,
e você tem conhecimento de que tudo que foi ensinado lá no Velho Testamento serve de exemplo, Hebreus fala sobre isso, serve de exemplo para mim e para você. Vá visitar o Velho Testamento para entender os símbolos que Cristo traz. Vá entender a substituição, vá entender o sacrifício, vá entender o sangue, o perdão, a remissão do pecado. Vá entender isso lá no Velho Testamento, porque eles praticavam isso no dia a dia. E uma vez com Cristo, você percebe a revelação e diz: uau, eu não preciso mais fazer isso porque Cristo já fez. E agora eu preciso andar mantendo a minha posição. Israel tinha que andar no meio dos adversários para chegar à terra prometida. Tudo que Deus pediu era: mantenha-se nos meus estatutos e nos meus mandamentos. Guarde o seu coração para não adorar os deuses que essas nações adoram, porque eu sou Deus. Do mesmo modo, eu creio que ecoa para mim e para você hoje. Deus ainda é o mesmo ontem e o será para todos sempre. A palavra dele permanece do mesmo jeito. Ele dizia para os filhos de Jacó: porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são consumidos na minha presença. Porque ele é grande em misericórdia. E as misericórdias dele, graças a ele mesmo, se renovam a cada manhã. Mas eu creio na graça que te favorece e te capacita para você avançar mais e mais. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te damos graças pela tua palavra. Espírito Santo, trata conosco, lembrando as verdades da palavra, lembrando que o Senhor nos dá o alimento que sai da tua própria boca, lembrando que o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos falta. Eu creio, Pai, que essa temporada que estamos vivendo, que parece que nada está dando certo, o Senhor está tratando com o nosso caráter, o Senhor está tratando com a intenção do nosso coração, e o Senhor está tratando com aquilo que o Senhor já deu nas nossas mãos para fazer. E eu creio no próximo passo sendo clareado diante de nós. Eu creio nos olhos espirituais e entendimento espiritual aberto, clareado, para termos a revelação do teu propósito para com a nossa vida. E eu creio nessa igreja, Vitória de Santo Antão, Verbo da Vida, Vitória, crescendo, avançando e multiplicando através do conhecimento do Senhor. Porque o Senhor, na sua palavra, diz que no meio do seu povo não haveria nenhuma enfermidade, não haveria nenhuma esterilidade, mas todos produzirão segundo a proposta do teu coração, Pai. Filhos e filhas espirituais serão gerados no Senhor, para a glória do teu nome. E eu creio num dia poderoso de refrigério e rememoração da aliança acertada em Cristo Jesus, baseada em promessas superiores, baseadas num sangue eterno, aleluia, que não falhou, nem vai falhar. Eu creio, Pai, no trono da graça, favorecendo para o tempo oportuno, trazendo socorro imediato, alívio no local que precisa ser aliviado, mas também entendimento de que nós somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus e podemos andar à altura do nosso chamamento. Obrigado, Espírito Santo, por você nos levando a uma jornada maravilhosa de conhecimento, crescimento e avanço, onde o Senhor será sempre o alvo dos nossos olhos. A tua face e a tua presença será sempre desejada, amada e adorada na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, principalmente nas nossas reuniões da igreja. E eu creio, Pai, na tua glória manifesta, trazendo crescimento, trazendo a manifestação da salvação, o poder dos dons do Espírito, curas, prodígios e maravilhas acontecendo, porque o povo vai estar com o coração certo, com a visão alinhada, com a disponibilidade e disposição do coração para crescer e avançar no propósito do Senhor. Eu abençoo meus irmãos, Pai, e declaro o mais de Deus acontecendo na vida deles. Eu declaro paz, alegria, mansidão, domínio próprio, frutificando para a glória do teu reino, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra,